campanha, né, bispo? Faz de mim um santuário. Hoje, início dessa campanha forte. Faz de mim um santuário. E nós vamos ler, vamos abrir aí as nossas Bíblias. Em 1 Coríntios. Prometo que eu já termino rápido. 1 Coríntios, começando do versículo 18. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Quem achou diz amém. 1 Coríntios, capítulo 6, gente. Eu estou errando. Capítulo 6. O versículo aqui é 18. A partir do 18. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, vai dizer assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos ver aqui sobre essa igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha muitos dons. Uma igreja que, ao ver, aos olhos, era uma igreja espiritual. Mas lá era uma bagunça tremenda. Era irmãos brigando com irmãos, levando irmãos no tribunal. Era facção, era divisão, era glutonaria, era falta de ordem na ceia do Senhor. E esses pecados aqui, pecados sexuais. E nós vamos falar sobre ele. Porque nessa época de Paulo, nessa época da igreja de Corinto aí, que fala aqui, lá em Corinto tinha os templos feitos para os deuses pagãos, né? E o povo servia esses deuses. Afrodite, Apolo, esqueci o nome do outro. Afrodite era a deusa da beleza, a deusa da fecundidade. O Apolo era o deus do amor. Então, quando Paulo fundou a igreja cristã em Corinto, o povo se converteu. Não todos, mas alguns se converteram. Então, muita gente se converteu e começou a trilhar o caminho da fé. E Paulo passou ali 2 anos e foi embora. Só que lá em Éfeso, quando ele escreveu essa carta aqui para a igreja de Corinto, foi relatado a ele o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Sabe, esses pecados aí. O povo com divisão, o povo com facção, o povo aprontando que só. E era uma igreja aos olhos do mundo, aos olhos humanos, espiritual. Mas só que a gente vê que a espiritualidade não está nos dons, a espiritualidade está no fruto. É o fruto do Espírito que diz que nós somos espirituais ou não. Por quê? Deus dá o dom para a gente usar. Tem muita gente macumbeiro aí que às vezes a pessoa pensa que é mentira, que eles estão mentindo, mas eles têm esse dom de ver coisas que poderia ser usado para o bem, e eles usam para o mal. Então, os dons não quer dizer que a pessoa é espiritual. Eu vi uma vez um pastor dizendo que lá na África os bruxos eles flutuam de tanto poder que eles têm. Fazem coisas absurdas, mas usa para o mal. Então, o que identifica o cristão não é os dons, é o fruto, é o caráter dele diante de Deus. Amém? Então, Paulo escreveu essa epístola, essa carta aos Coríntios. E o que acontecia? Os irmãos que já eram convertidos, eles iam para a igreja, e ao sair da igreja, eles
deixa eu voltar aqui no templo. Lá no templo desses deuses, tinha as sacerdotisas, né? Que se chamavam as prostitutas cultual. Ali para elas, não é que elas eram prostitutas de verdade, assim, para ganhar dinheiro, não. Ali era uma religião, era uma cultura religiosa da época lá em Corinto. Então, eles acreditavam que se eles se prostituíssem com essas profetisas, eles eram abençoados, eles eram fecundos. As mulheres que não podiam dar luz, elas passavam a ser mães, elas acreditavam nisso, porque era cultural aquilo ali. Mas os irmãos, que já eram convertidos, iam para a igreja e saíam, iam para o culto, para juntos se prostituíram com essas profetisas. E aí onde Paulo diz aqui, fugir da impureza. Na outra versão, eu acho que eu coloquei a outra versão aqui, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. E eles faziam isso. Eles pecavam contra o corpo deles, contra o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo. E aí é onde acontecem as coisas. Por quê? O que acontece hoje? Nós recebemos o Espírito Santo, aceitamos Jesus e recebemos o Espírito Santo. Só que há um crescimento, tem que haver esse crescimento na nossa vida. Não é só receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele precisa se comunicar. Então, ele vai comunicar com quem? Conosco, que já aceitamos Jesus, que já temos ele dentro de nós. Mas só que, de repente, a gente está fazendo igual aquelas pessoas de lá. Talvez não do mesmo jeito. Mas quantas mulheres cristãs, eu não estou dizendo daqui da igreja, gente, mas quantas coisas você vê na internet, que mulheres cristãs que estão traindo seus maridos, que estão traindo, talvez não estão traindo o marido, de repente assim, fisicamente, mas estão traindo pelo celular, por internet. Saem da igreja, isso tem acontecido. Chegam em casa, vão para a internet procurar namorado. Namorar com homens de longe, que não sabem nem se são homens de verdade. Porque agora mesmo, outro dia, passou na televisão uma mulher falando que estava conversando com um homem, pensando que era um homem, e era uma mulher se passando por um homem. Para ver. Então, as pessoas hoje estão assim. Quer ser templo, santuário de Deus. Quer ser santuário de Deus. Mas não faz por onde isso aconteça. Quer ser santuário de Deus, quer ter uma intimidade com o Espírito Santo, mas quer fazer o que faziam antes de se converter. É mais ou menos isso. Antes de eu me converter, eu era católica, eu dobrava meus joelhos a uma imagem de escultura, e aí eu me converto, eu venho para a igreja, aí o dia que eu não venho para a igreja aqui, eu vou para a igreja católica dobrar meus joelhos lá e achar que aquilo é normal. Dobrar meus joelhos diante de uma imagem e achar que aquilo é normal. Era isso que estava acontecendo lá com eles. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que ele precisa ter relacionamento conosco. Nós precisamos desse relacionamento. Por quê? Porque se nós queremos crescer em Jesus, é só o Espírito Santo que vai nos revelar as coisas do céu. Não tem outra pessoa que vai fazer isso por nós. Então, o povo de Corinto, Paulo ficou revoltado com aquela situação. Que estava uma bagunça total a igreja de Corinto. E era uma igreja cheia de dons. Pode olhar lá os livros, você vê. Eles tinham dom de cura, dom de tanta coisa, de revelação, de coisa. Mas estava acontecendo isso dentro da igreja. E às vezes, muitas vezes, acontecem essas coisas na nossa vida e a gente nem percebe. A gente começa muito bem na fé, daqui a pouco a gente começa a fazer coisas que não agradam ao Espírito Santo. E a gente nem percebe que ele está indo embora. Recebe sinal, recebe aviso, mas a gente não está nem aí.
nós resolvemos fazer a vontade da nossa carne. E por isso que tem muitas pessoas hoje aí, no mundo. Se fosse para contar as pessoas que já passaram por aqui, obreiros, porque essa palavra aqui é para servo. Não é para gente do mundo não, é para servo de Deus. Se fosse contar obreiros, membros que estão aí fora, essa igreja não ia caber tanta gente. Mas por quê? Porque não deu ouvido ao Espírito Santo. Não se importou em conhecê-lo, em ter uma intimidade com Ele, em caminhar com Ele todos os dias. E às vezes isso acontece na nossa vida, gente. Às vezes a gente tem o Espírito Santo como um hóspede que está lá, está aí na nossa vida, como se não tivesse nem sido chamado. A gente só chama o nome dele na hora que está numa necessidade que não tem. Porque se sente uma dor primeiro, corre para o médico. Se falta um dinheiro, corre para um agiota, corre para um amigo para pedir emprestado. Só vai ao Espírito Santo quando é uma coisa que sabe que aconteceu, que diz está morrendo. Aí sabe que morrendo, médico nenhum dá jeito na hora da morte. Então nós precisamos mudar a nossa rota. Nós precisamos, como igreja do Senhor, vivendo os últimos dias na terra, precisamos mudar a nossa mentalidade. De ser uma igreja que busca a Deus, que busca o Espírito Santo. Nós queremos ser templo do Espírito Santo e temos na nossa vida mentira. Nós mentimos, nós somos falsos. Nós queremos passar na frente dos outros, passar a perna nos outros. A gente não está nem aí para ver uma pessoa, um necessitado. Ah, não é minha família, não é amigo meu, não é meu parente. Eu não estou nem aí. Isso são obras que os cristãos têm que fazer. Se os cristãos não fazem, quem vai fazer? Então, às vezes, a gente quer ser santuário do Espírito Santo. Mas a gente está sendo mais santuário de Mamon, da Afrodite e de outros tantos deuses pagãos lá. Porque às vezes a pessoa é uma ganância tão grande por dinheiro, é uma ganância tão grande pelas coisas do mundo, que não tem tempo. Ah, fulano, você não vai para a igreja? Não, eu não posso. Fulano, você não vai? Não, eu não posso, eu não tenho tempo. Vou me evangelizar, eu não posso. Aconteceu isso, eu vou ali. Aconteceu isso, eu vou acolá. Nunca pode. Nunca pode para Deus. Para Deus sempre tem uma desculpa. Porque é o ditado mais certo. Quem quer, vai, faz. E quem não quer, dá desculpa. Porque a maioria é isso, é desculpa. Essa é a verdade. Eu sempre peço para Deus, quando o bispo me chama para pregar, Senhor, me dá hoje uma palavrazinha, melosinha, Deus, de vitória para o povo. Mas, irmãos, não sou eu. Não sou eu. Porque eu queria estar dizendo aqui para vocês que está todo mundo certo. E eu queria que todo mundo tivesse certo. Mas se Deus está trazendo essa palavra é porque tem gente precisando ouvir. Amém? Tem gente precisando ouvir. Então está na hora de mudar a rota, se você não quiser ficar no meio da estrada. Porque nadar e morrer na praia, isso não é vitória. Isso não é bom. Porque Jesus está voltando, gente. Isso é a maior certeza que todos podem ter, Jesus está voltando. Então, a gente quer o Espírito Santo, que se perguntar, todo mundo quer. Ah, eu quero o Espírito Santo. Eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Mas faz o que por isso? Pergunta se passou o dia todo, se leu a Bíblia, se cantou um louvor, se agradeceu ao Espírito Santo, se fez alguma coisa de boa, de útil. Não fez. Mas pergunta se não estava no celular, se não estava ligando para uma amiga, se não estava na rua olhando o vestido, olhando roupa, vendo coisas que talvez nem vai fazer. Um dia eu vou falar de mim, eu estava no TikTok Shop, né? Enchendo o carrinho de coisa, que nem vou comprar. Mas tudo que via, enchendo o carrinho. Aí eu vi uma voz lá dentro de mim. Você está gastando seu tempo à toa. Tempo precioso que poderia estar fazendo outras coisas, você está gastando à toa. Esse tempo aí não volta mais. E eu fiquei assim pensando que tinha sido alguém
perto, porque foi uma voz assim forte que falou comigo. E aí eu fui, tirei tudo. Não quis mais saber de estar botando coisa em carrinho. Tirei de tudo. Então é isso que acontece com a gente. Nós estamos muito distraídos nas coisas do mundo. Hoje o diabo, ele não está muito interessado em estar colocando um homem ou uma mulher para você pecar. Ele não está muito interessado em fazer esse tipo de coisa. O diabo está tirando muitos crentes da igreja com as distrações. E principalmente em celular. Principalmente em celular. As pessoas estão tão viciadas que não tem tempo para a família, para marido, para ninguém. Muito menos para Deus. De tão que está no celular o tempo todo. Então, o que o Espírito Santo quer de nós? Que a gente mude a nossa rota. Que a gente vigie. Por que tem muita gente hoje aí desviada? Porque no tempo que ela recebeu o alerta do Espírito Santo, que com certeza ele alerta, ela não deu ouvidos. Ela foi deixando para lá. Foi deixando para lá, até que ele deixou de falar com ela e saiu. E quando ele saiu, ela não aguentou ficar mais na igreja. Aí sai inventando um monte de história, que é porque brigou mais o irmão, é porque fulano olhou feio para ela, é porque aconteceu isso, mas não é nada disso. Porque quando você tem o Espírito Santo, quando a sua certeza é Jesus, nada te tira. Nada te tira, você pode passar o que passar. Quem me vê assim, que eu não sou de confusão com ninguém, pensa que para mim sempre foi a maciota aqui na igreja, mas não foi, irmãos. Se eu for parar para contar para vocês o que eu já passei aqui dentro dessa igreja, vocês vão dizer é mentira. Mas eu nunca olhei por o que aconteceu aqui comigo. Eu nunca olhei e ninguém nem sabe, acho que ninguém nem sabe. Porque só quem sabe é Jesus e Ele tomou as providências. Então, eu não sou de ficar falando essas coisas de mim, porque a gente não está aqui para falar, mas eu estou dando aqui um exemplo para vocês. É um exemplo de vida. Então, quando a gente está firme no Senhor, você pode passar o que passar. Tanto faz dentro da igreja, como fora da igreja, como na família, como na saúde. Às vezes a pessoa passa um problema tão grande na saúde e em vez de se apegar ao Senhor, ela sai da presença dele. Por quê? Porque o Espírito Santo não está mais com ela. Assim como aconteceu com Sansão. Sansão era aquele homem que era um propósito de Deus. Sansão, seu juiz de Israel, de libertar o povo lá. E aí o que aconteceu? Ele foi dar ouvidos a Dalila. Caiu nas garras de Dalila e a gente viu o que aconteceu. Então, assim que acontece hoje em dia. Você vem para a igreja hoje, quando eu digo você, eu estou falando de mim também. Você vem para a igreja hoje, chega na sua casa, você vai falar mal dos outros. Você vai falar mal do seu líder, você vai falar mal de quem prega, você vai para o celular bater papo com homem ou com mulher que você não sabe quem é. Porque para você sentir seu ego mais cheio. Eu não acho, eu estou falando com solteiros e com casados também. Dentro da igreja não tem um namorado para mim, não tem uma namorada para mim. E você vai ficar ouvindo coisas de pombagira no celular, porque isso é a verdade. Ela só quer te enrolar, para depois te jogar na sarjeta. Então, a Bíblia diz que o nosso corpo, aqui que o Paulo fala, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando a gente começa a dar vazão a essas coisas, a ficar ouvindo piadinha, a ficar homem dizendo coisa que homem diz imoralidade sobre o corpo da gente, e mulher também fala para homem, você está expulsando o Espírito Santo da sua vida. Saiba disso, que você está expulsando ele da sua vida. Quando você entra em sites pornográficos para ver pornografia, você está expulsando, você está sujando você. Está se sujando. E você acha que o Espírito Santo vai morar em um lugar imundo? Não, irmãos. Ele é santo, santo, santo. Então precisamos mudar a nossa mente. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Então vamos buscar o Espírito Santo. Vamos fazer a vontade de Deus.
Jesus foi o nosso presente que Deus nos deu naquela cruz. Ele deu o melhor dele por nós que não valíamos nada. Estávamos morrendo no pecado e nós não podemos dar nada para ele. Tudo, se é uma oferta, reclama. Se é para fazer algo para o Senhor, não vou fazer isso não, eu tenho que fazer. Quer dizer, às vezes muita gente diz isso. Eu tenho que fazer, eu não vou para o evangelismo não, que eu tenho que fazer. Então quem vem para aqui não tem o que fazer. É um desocupado. Então a gente tem que pensar no que a gente fala. Pensar antes de falar as coisas. Porque a gente está falando para o Espírito Santo. A obra não é do bispo, não é do pastor. A obra é de Deus. E Ele precisa que nós tenhamos consciência disso. Porque às vezes a gente diz que nós somos de Deus, que nós somos pessoas nascidas de novo, mas muitas vezes nós nos comportamos como se fosse um ímpio. Às vezes os ímpios, tem certos ímpios que têm mais temor a Deus do que certas pessoas que estão dentro da igreja. Então que nessa noite a mentalidade mude. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque a igreja precisa sair para buscar as pessoas. As pessoas estão sofrendo, amados. O Espírito Santo quer nos usar. Quer fazer de nós evangelistas, pastores, bispos, esposas de pastores, pastoras, obreiros, obreiras, evangelistas. E cadê nós? Todo mundo tem o que fazer. Lembra lá daquela parábola lá, da ceia, que foram convidados os filhos e eles não quiseram. E depois vieram outros que não eram para ser convidados e tomaram o lugar deles. Por quê? Porque eles negaram. Toda vez que chamava, sempre tinha alguma coisa para fazer. Nunca tinha tempo para Deus. Nunca tinha tempo para o Espírito Santo. Quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, quando a gente sente a necessidade de ter esse relacionamento com Ele, isso começa a mudar dentro da gente. A gente começa a sentir a necessidade do outro. A gente começa a sentir de quando chegar aqui e ver essas cadeiras vazias, sendo que tem tanta gente aí sofrendo. Tanta gente padecendo na rua, precisando de uma palavra. E nós não vamos. Aí muitas vezes quando a gente fala de evangelizar, eu já evangelizo. Onde eu chego eu evangelizo. Mas a igreja tem um grupo de evangelismo que precisa sair para chamar as pessoas a Cristo, para falar de Jesus para as pessoas. Então, amados, nós precisamos olhar para isso, olhar para as coisas espirituais, porque nós somos seres espirituais. Nós somos, como o bispo disse um dia aqui, nós somos um vaso de barro com um tesouro maravilhoso dentro de nós, que é o Espírito Santo, imensurável. Um tesouro valiosíssimo dentro de nós. Então nós precisamos acreditar nisso, colocar nossa fé nisso, porque parece que a gente sabe, mas é como se a gente não crê. Porque se eu tenho um tesouro, a gente vai valorizar. Quem tem um tesouro vai valorizar aquele tesouro. Mas parece que não entra na cabeça das pessoas isso. Falar do Espírito Santo é como se fosse algo natural. O Espírito Santo é o melhor presente depois da salvação que Jesus nos deu. Que nós temos, porque é Ele que vai nos levar. É Ele que vai caminhar com a gente até o nosso último dia. Se nós quisermos também. Se nós quisermos. Então, amados, quando você vê alguém precisando de uma ajuda, de uma oração, ore. Ore. Às vezes eu sei que quando a gente passa muito tempo sem orar, é difícil a gente orar. Mas está na hora de começar a orar. Você só vai orar começando. Não está achando força para orar, dobre o joelho. Eu não sei, não sai palavra. Só em você dobrar o joelho, o Espírito Santo vai te ajudar.
A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas Ele vai olhar dentro de você e vai ver que você está querendo. Você está com desejo de conhecê-lo. De ter essa intimidade com Ele dia após dia. Porque não tem como você ter o Espírito Santo e você passar o dia todinho, 24 horas do dia, sem falar com o Espírito Santo. Não é possível um negócio desse. Você acordar, passar o dia todinho, ir para o seu trabalho ou para onde quer que seja, voltar, só vir para a igreja, só falar quando vem para a igreja. Aí volta, chega lá, vai jantar, vai fazer outra coisa, vai assistir novela, depois vai dormir e pronto. Não. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso. Deus quer que nós tenhamos intimidade com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui, Paulo fala, porque foste comprado. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós queremos ser o santuário do Espírito Santo. Faz uma reflexão aí. O que você faz com o seu corpo? De repente, você pode dizer assim, Lena, o meu problema não é isso. Eu não ando com coisa com homem de celular, eu não ando com coisa com mulher de celular, eu não ando me prostituindo, eu não ando adulterando, eu não ando fazendo nada disso. Mas você anda negligenciando o Espírito Santo. Talvez você não faça nada disso, mas você anda negligenciando o Espírito Santo. Nós temos que buscar a santidade, a pureza. É isso que nós temos que fazer. A igreja que vai subir tem que ser uma igreja pura, amados. Vocês olham os crentes lá atrás, eu me lembro quando aqui em Santa Rita tinha mais ou menos só a igreja batista. Quase não tinha igreja evangélica. Crente era respeitado quando dizia, foi um crente que pegou isso aqui, as pessoas davam maior, pronto, é como fosse uma assinatura, um documento. Hoje, quando diz que é crente, vai dizendo, que crente, que negócio de crente. Então, hoje, de certa forma, por causa de muitos comportamentos, nós perdemos a credibilidade. E nós precisamos mudar isso, eu mudar e você mudar, para que isso venha mudar. Em nome de Jesus, você tem que falar a verdade, custe o que custar, você tem que falar a verdade. Eu vou dar mais eu não ia falar isso aqui, mas eu me lembrei agora, e eu sei que é Deus. Hoje, a mulher lá da Abrace, que Paola faz tratamento lá em Brasília, e a Abrace nos ajudou muito lá. É uma instituição que ajuda pessoas que têm CA, crianças. E aí ela ligou para fazer o cadastro, renovar, perguntou. E ela perguntava tudinho, que lá em casa tinha, né? Tem geladeira, tem máquina de lavar. E às vezes vinha na minha cabeça, diz não, porque senão quando você precisar, ele não vai ajudar. Olha só como é que o diabo faz. Você vê. Aí ela perguntou, tem telefone, tem computador, tem não sei o quê, a casa tem cerâmica. E a casa é de cerâmica, de porcelanato. E aí eu ia dizer, eu ia falar, e aí vinha a voz, e eu falava. Aí depois eu pensei assim, eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Aí a mulher falou bem assim, você está falando alguma coisa? Eu falei, não, nada, porque eu falei alto. Está repreendido em nome de Jesus. Porque quem abriu a porta lá, não foi a Abrace. Eu tenho certeza disso. Eu podia ser a mulher mais rica dessa cidade, que Deus ia abrir a porta lá. Deus ia abrir a porta, porque foi Ele que abriu. Então, o tratamento que Paola fez lá não dependeu de ninguém, de homem, de ser humano. Tudo foi Deus que abriu portas. Então, o diabo vem com isso na nossa mente, para quê? Para que seja nessas coisinhas pequenininhas que a gente começa a errar e entristecer o Espírito Santo. E logo hoje que eu ia falar do Espírito Santo, né? E ela perguntando, e eu dizendo tudo o que tinha. Tinha. O que não tinha, eu dizia que não tinha. Aí ela falou, não, tudo bem, está renovado o seu cadastro. Mas é isso que acontece. E quantas vezes eu já vi colegas minhas cristãs, de anos,
e de igrejas rígidas, ia fazer aquele Bolsa Família lá em Brasília, eu vi uma amiga minha. Quando chegava lá, ela mentia de tudo, que não tinha nada na casa dela, e sendo que tinha tudo dentro da casa dela, para receber o Bolsa Família. Hoje, vai ver a situação dela hoje. Ela está numa situação horrível, cheia de doença, querendo voltar. Desviou, querendo voltar e não tem forças para voltar. Porque é isso que acontece quando a gente não dá ouvidos à voz de Deus. Quando a gente fica brincando de ser crente dentro da igreja. Que dentro da igreja é todo mundo santo, tem aquela rodinha até na cabeça, mas chega lá fora que você vai saber quem é quem. Chega lá fora quando o ímpio chama você para fazer coisa errada. Chega lá fora quando você do nada, você xinga, você diz palavrão. Dentro de casa você amaldiçoa sua família. Então é isso. Bispo não está vendo, seu vizinho não está vendo, o irmão da igreja não está vendo, mas Deus, o Espírito Santo está vendo tudo. O Espírito Santo está vendo tudo, amados, que a gente faz. Então é no nosso corpo que a gente tem que glorificar Ele. Quando a gente se veste, a gente tem que vestir decentemente, para glorificar a Deus. Ah, não, mas é porque as adolescentes, eu sou nova, o pessoal do mundo aí veste uns shortinhos, veste umas mini saias, veste isso, blusa de costa nua, mas você não está glorificando a Deus. Você não é do mundo, você não serve o mundo, você serve a Deus. E Deus quer uma filha que se veste comportadamente. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, a gente tem que olhar para a nossa vida no dia a dia. É no dia a dia que a gente tem que olhar para a nossa vida. De repente a gente só quer pensar, eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, mas tem coisinhas na nossa vida que a gente está dando brecha para o inimigo fazer cirandar na nossa vida, fazer o que ele bem quer. Brechas que você dá para o inimigo e que você faz o Espírito Santo ir saindo aos poucos da sua vida. Eu conheço uma obreira aqui que ela sonhava em ser levita e foi levantada levita. Mas ela deu tanta brecha que está muitos anos afastada e até hoje não consegue voltar. É porque ela não quer, ela quer, mas ela não tem força. Mas eu creio que Deus vai trazer ela de volta. Eu sempre oro por ela e eu creio por umas obreiras que já esteve aqui comigo. Eu creio que Deus vai trazer todas elas. Na hora certa Deus vai trazer. E estão penando lá fora, porque quem pensa que sai e lá fora vai estar tudo bem, não está. Não está tudo bem, não vai estar tudo bem. Então, vamos pensar nessas coisas. Vamos dar mais ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Vamos fugir de toda a impureza. A impureza vem pelo olhar também. Vem aonde a gente marcha, pega nossos pés, aonde a gente entra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós temos que vigiar, amados. Vigiar e orar. Porque os tempos são difíceis. E cada vez mais o diabo tem estratégia para tirar o povo da presença de Deus. Que a verdade é que o diabo não quer acabar com o seu casamento, deixar você na miséria, tomar sua casa, nada disso. Isso aí são coisinhas que ele vai minando o seu coração. O que ele quer mesmo é a sua alma. Porque para nós, para quem está aí fora ainda tem jeito. Pode ser o pior que tiver aí fora ainda tem jeito. Mas para Satanás ele sabe que não tem mais jeito para ele. Então, às vezes a pessoa recebe uma exortação na igreja e você fica chateado. Não fique. Deus está falando com você porque Ele te ama. Quando fala isso comigo, com você e comigo, é porque Ele nos ama. Ele está chamando a nossa atenção. Não é porque nós estamos na nossa casa, dentro da nossa casa, que a gente acha que lá a gente pode fazer tudo que a gente quer. Não podemos. Como servo de Deus, não. Porque Deus está em todos os lugares.
Ele está em todos os lugares. Talvez se Paulo estivesse lá, junto com o povo de Corinto, talvez eles não estavam daquele jeito, né? Estava ali Paulo exortando. Mas o problema do povo de Corinto não é nem Paulo estar perto ou longe. O problema é que eles estavam longe da presença de Deus. O Espírito Santo estava longe deles. Eles estavam com dons, mas eles não tinham a presença. Por isso que eles estavam fazendo aquele tanto de pecado. E é o que acontece com a igreja hoje. É o que acontece com a igreja hoje. Tem muita gente que está na igreja, mas acontece um problema de saúde ou financeiro ou coisa, ela vem para a igreja e vai atrás de um benzedor, e vai atrás de alguém que bota carta, que mexe com macumba. Você está adorando ídolos pagãos. Você está pecando contra o Espírito Santo. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Dobra seu joelho, pede ajuda a Ele. Pede ajuda a Ele. Então, o Espírito Santo, Ele quer relacionar conosco todos os dias, sempre. E nós precisamos abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais para isso. Buscar a presença de Deus, orar, jejuar, buscar a santidade, nos afastar do pecado, para que o Espírito Santo, para que realmente nós possamos ser um santuário de Deus. Santuário, a gente ser o santuário, a morada dEle. Ele possa fazer de nós o santuário dEle. E não se afastar de nós. Porque se Ele se afastar, nós vamos estar em maus lençóis. E o que a gente está vivendo hoje, no Brasil e no mundo, não é hora da gente estar se afastando, é hora da gente se apegar mais ao Espírito Santo. É hora da gente estar mais perto dele do que nunca. Na sua casa, amado, põe louvor, ore. Eu vou dar outro testemunho, eu sei que já está aqui, mas é Deus que está querendo ouvir. Eu tenho um irmão que estava esses dias aqui, dando um trabalho, que separou da mulher lá em Brasília, brigando com a mulher, e o diabo colocando na mente dele, porque a mulher dele não estava fazendo nada disso, o diabo botando na mente dele que a mulher dele estava traindo ele com o vizinho. Disse que o homem batia lá de madrugada, a mulher dele ia no banheiro, ia tomar água, qualquer barulho, ele dizia que era sinal que ela estava dando para o homem, de madrugada. O homem dentro da casa dele com a mulher dele, e eles moram no apartamento. E ele veio de lá, zangado, que ia separar, que não sei o quê, chegou lá, e chegou aqui, minha mãe conversou, voltou. Quando chegou lá, mesmo problema. Aí eu chamei ela, eu falei, chamei minha cunhada, vamos fazer um propósito aqui? Ela disse, vamos, Lena. Ela já estava indo para a igreja, ela ainda não se converteu, mas está indo. E eu creio que Deus já está encaminhando isso. E aí a gente começou a fazer um propósito 4 horas da tarde. De 4 a 5 horas. Oração, louvor e leitura da palavra. Aí, quando terminava isso, voltava. Oração, louvor e leitura da palavra. Oração, era 1 hora desse jeito. O primeiro dia ela fez sozinha. O segundo dia, ele começou a fazer mais ela. O terceiro dia, ele começou a fazer mais ela. Deu no domingo, ele já está indo para a igreja. Hoje mesmo eu saí de lá, ele disse, olha, nós vamos para a igreja. E ele mandou um áudio para o meu marido dizendo, olha, eu estou firme. Então é assim que Deus faz. Está passando por um problema, faça seu propósito individual. Faça seu voto individual. Eu canso de fazer voto aqui, eu mesma, com Deus. Quando eu vejo que tem alguma coisa que não tá normal, eu mesmo faço voto com Deus. Faço propósito com Deus. Em casa. Então é isso. Isso se chama relacionamento. Isso se chama intimidade. Porque eu não vou estar fazendo voto com Deus em casa se eu não tenho intimidade com Deus, se eu nem acredito. Acho que o Espírito Santo é o Espírito Santo só porque fala. Não, eu faço porque eu creio que vai acontecer. E está acontecendo na vida do meu irmão. Poucos dias, para você ver como é que Deus faz. Poucos dias. Ele já está indo para a igreja com ela, que não ia de jeito nenhum. Ele veio para aqui, eu chamei ele aqui para vir para a igreja, não veio nem um dia. Passou, acho que uns 15 dias aqui, não veio nem um dia comigo para a igreja.
Mas, quando a gente começa a orar, colocar o Espírito Santo no meio, ele repreende o mal. E o mal já foi repreendido. Eu creio que o mal já foi repreendido da vida do meu irmão. Eu já estou agradecendo. Desde o primeiro dia eu já estou agradecendo a Deus. Porque eu sei que Ele faz. Então, amados, fica aí o recado para nós. Isso é para nós. Que nós precisamos buscar o Espírito Santo. Amém? Ter essa intimidade com Ele. Então, a quarta de avivamento, não vamos perder. Vamos estar no Bom Dia Espírito Santo, estar aqui buscando. Porque o Senhor sempre tem uma palavra para nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu disse que eu ia terminar mais cedo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Meu Pai, faça de nós, meu Pai, teu santuário, meu Pai. Em nome de Jesus, que possamos, meu Pai, nesses dias finais da igreja na terra mudar, meu Pai. Porque o Senhor quer nos usar para ganhar outras vidas, Senhor. O Senhor quer fazer de nós instrumento, meu Pai, nas tuas mãos, para salvar o perdido, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, entra, meu Pai, na vida dos teus filhos, naqueles que estão, meu Pai, caído, que está, meu Pai, sem força para orar, sem força para buscar a tua palavra, meu Pai, sem força para te buscar, meu Deus, aquele que está magoado, com o coração doído, Senhor. Meu Deus, visita essa pessoa agora, Pai. Visita os que estão lá fora, meu Pai, os obreiros que estão desviados, membros que estão desviados, meu Pai. Não permita que eles morram, Senhor, sem voltar para a tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, que a tua igreja, meu Pai, venha mudar, Senhor. Venha mudar o pensamento, tirar o pensamento da terra e colocar o pensamento no céu, meu Pai. Porque nós não somos da terra, nós somos do céu, nós estamos aqui de passagem, meu Deus. Então, é o Espírito Santo que nos dá essa força. É Ele que nos impulsiona a lutar, a vencer. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu coloco agora, meu Pai, a tua igreja em tuas mãos, meu Pai. E te agradeço, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sexta-feira, vocês sabem que é? Forte. Então, sexta-feira nós estaremos aqui. E que Deus abençoe. Vão em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém. Glória a Deus.